Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa IESB a Notícia e hoje o meu convidado é o professor Michel Abrão, que é professor da área de Tecnologia da Informação do IESB Prevê. Tudo bem, Michel? Olá, professor. Antecipadamente agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos, Michel. Vamos discorrer sobre essa área da tecnologia de informação, que é um assunto interminável, vamos dizer assim, né? Muitas empresas, Michel, já estão devidamente já na era da tecnologia da informação? Podemos dizer que sim, podemos dizer ao mesmo tempo que não, professor. Algumas empresas ainda possuem problemas culturais, alguns empresários ainda não investiram o que deveriam investir na área de tecnologia da informação. Nós esperamos que algumas exigências fiscais, que poderão ocorrer a partir agora de 2011, venham a suprir essa falta de tecnologia nessas empresas. Por outro lado, nós temos, obviamente, as empresas que já têm um conceito de tecnologia muito mais elaborado. Conceito esse que surge desde os equipamentos da área de tecnologia da informação, passando pela infraestrutura de redes, e aí vai se estendendo até os sistemas de informação propriamente ditos. E por que nós dizemos isso? Porque hoje o empresário sem informação, ele não consegue tomar a decisão. Então nós entendemos que a informação é a chave fundamental para essa tomada de decisão. Assim sendo, quanto mais investir em tecnologia da informação, mais segurança ele tem para que ele possa, a longo prazo, tomar suas devidas decisões. Mas, Michel, o que acontece, por exemplo, às vezes a gente se depara com empresas que investem bastante, vamos dizer assim, nos equipamentos, mas não conseguem colocar o seu sistema a pleno vapor, tá? Tem grandes cadeias de lojas, né, bancos até, que você vai utilizar o sistema, nós como usuário, e encontramos um defeito. Por que isso ocorre, Michel? Sem dúvida, professor. A primeira questão que deve ser levantada quando nós falamos de sistema de informação é o recurso humano. Então, obviamente, nós temos que entender que por trás de uma estrutura tecnológica, nós temos operadores de computador e empresas terceirizadas, na maioria das vezes, que desenvolvem as ferramentas para que essa empresa, então, possa trabalhar. Dentro desse conceito, todo sistema de informação, nenhum deles é suscetível a não ter falhas. Todos eles estão incutidos de poder ter algum probleminha de falha. E essas falhas, essas gafes nos sistemas, se devem, na maioria das vezes, por falta de treinamento de usuário. Ou seja, eu posso ter um usuário operando um sistema de informação, o sistema é bom, o recurso tecnológico é bom, mas o operador de sistema não está preparado para aquela situação. Então a gente acaba, inclusive, culpando a área de tecnologia da informação, quando, na verdade, a nossa falha pode ser o recurso humano, a falta de treinamento, por exemplo. E na questão dos equipamentos, né, no investimento todo que é feito em equipamento, acontece, por exemplo, de muitas empresas, né, ou mesmo até pessoas comprarem um equipamento além daquilo que necessita? Sem dúvida, professor, isso é realidade. Mesmo com essas mudanças todas que estão ocorrendo, rápidas, você pode adquirir um equipamento que está muito além das suas necessidades? Não só além, né? A gente tem essa, às vezes, incompatibilidade de velocidades, vamos dizer assim. Às vezes o empresário hoje, às vezes ele investe muito e o que ele precisa gerenciar é pouco, isso é fato. Outra coisa que ocorre bastante é que, na verdade, às vezes algumas pessoas, quando pensam em tecnologia da informação, sempre pensam em comprar o que é melhor para elas. E, na verdade, nem sempre o que é melhor para elas é melhor para o uso. Então, o que tem que ser avaliado, assim, drasticamente, seja um projeto para pessoa física, para uma compra doméstica, seja um projeto empresarial, nós devemos analisar o conteúdo da informação que ali deverá estar armazenada, né? E devidamente segura. Porque quando nós falamos de informação e de equipamentos hoje, nós devemos entender que a segurança da informação é muito importante. Hoje nós temos o modismo de uso de pendrives, né? Então, nós, inclusive como pessoas físicas, temos esse hábito. Mas e quando a gente perde um pendrive? O que pode acontecer? Posso perder um trabalho escolar? Posso perder um documento pessoal?
Então, mas assim, dentro desse contexto de que as pessoas compram equipamentos além ou aquém do que é necessário, isso é realidade. Essa questão da segurança, Michel, é possível, existe, por exemplo, um sistema totalmente seguro? É possível? Infelizmente, vou afirmar, Said, que não existe um sistema 100% seguro. Porque quando nós falamos de tecnologia da informação, fica meio que implícito que a tecnologia é elaborada pelo próprio homem. Então nós devemos entender que dentro dos recursos de segurança da tecnologia da informação, existem níveis técnicos que conseguem burlar determinadas senhas, determinadas regras criadas pelas empresas. Então nós não temos garantia que todo o sistema ou todo o computador é 100% seguro. Uma outra questão é a infraestrutura que envolve o ambiente tecnológico. Às vezes essas pessoas não têm noção. Empresas de grande porte, elas formam o que nós chamamos de parque tecnológico, composto de servidores, redes de computadores. Normalmente essas empresas têm um CIO, que é o gerente de tecnologia da informação da empresa. Só que às vezes a sala de servidor não tem sequer uma chave para adentrar a sala. Então veja bem, do que adianta investirmos num parque tecnológico seguro se o ambiente tecnológico da empresa é falho? Então essa questão da segurança ela é muito relativa. Ela não vai se restringir apenas ao recurso tecnológico físico, que é o equipamento, e ao recurso tecnológico virtual, que seria o sistema. Nós temos outras nuances que fazem essa composição. Por exemplo, o ambiente tecnológico. Agora, voltando àquela questão, Michel, do usuário em relação ao sistema, né? Às vezes o usuário percebe, e vários usuários percebem, que há uma falha no sistema. Mas por que demora para ser corrigida essa falha? Por que essa informação demora para chegar lá na empresa e ela tomar as providências junto à empresa terceirizada ou junto ao seu próprio pessoal para corrigir o problema no sistema? Existem situações e situações. Nessa área de suporte técnico, algumas situações realmente vislumbram esse cenário que o senhor disse aí, né? Tanto a descoberta do problema, às vezes é demorada, não se tem de imediato uma noção completa de como que o problema ocorre, porque o problema na área de tecnologia da informação ele pode ser variante, e o problema variante é o problema que mais se demora para corrigir. Por quê? Ele não tem aquela ocorrência sequencial, ele tem a ocorrência sazonal, né? Agora, muito vai também da empresa que está prestando o serviço de suporte. Nós, enquanto profissionais da área de tecnologia, entendemos que qualquer tipo de problema, a partir do momento em que ele é comunicado, ele deve ser corrigido. Uma vez que a empresa que usa esse sistema pode estar perdendo dinheiro com isso. Vamos imaginar um problema no controle de caixa de uma empresa varejista, né? Então, no final do expediente, fica óbvio que o empresário pode estar perdendo dinheiro, principalmente se algum vendedor souber da falha. Agora, a gente vê lentidão realmente em alguns processos, mas a gente vê que nesses casos são empresas terceirizadas que antes de iniciarem um projeto já de desenvolvimento da solução, procuram fazer um processo de análise. E a análise, às vezes, leva tempo. Eu poderia só citar um exemplo, Michel. Por exemplo, a informatização de hospitais, né? Às vezes consultórios médicos. Você chega com a sua carteira, a carteirinha pressupõe que já esteja tudo integrado, né? Sim. Mas não, às vezes leva num atendimento de hospital, leva 20 a 30 minutos para se fazer lá o registro que você está entrando no hospital. E o atendimento às vezes não demora tudo isso. Não demora 20 ou 30 minutos, leva 5, 10 minutos. Como que pode você chegar numa recepção e levar até meia hora, ou às vezes até mais, para poder ser atendido, para poder se cadastrar, vamos dizer assim, ali que você está adentrando ao hospital, e depois o atendimento ser bem mais rápido que o próprio cadastramento? A burocracia na parte de entrada de dados sempre foi um problema. Mas assim, o que reflete muito a burocracia da entrada de dados, normalmente é a falta de integração de dados entre as unidades. Então vamos imaginar um projeto, um sistema do tipo matriz e filial.
Então não é interessante que você como cliente tenha que se cadastrar na matriz e ao mesmo tempo tenha que se cadastrar numa filial. Seria uma duplicidade de processos. Isso perde-se tempo, o cliente fica descontente e tudo mais. Mas normalmente quando a empresa tem um sistema integrado, os chamados ERPs, que são sistemas de grande porte, esses sistemas tendem a centralizar e integrar as informações. Então todo sistema cuja informação é integrada diminui a burocracia na entrada de dados. Então nesses casos, por exemplo, de hospitais e outros órgãos, se as informações fossem integradas, plano de saúde com o hospital, né, nós não tínhamos essa inconveniência e essa burocracia de ter que passar por um processo cadastral mais lento. Então realmente isso ocorre, mas é devido ao investimento em recursos tecnológicos. É porque no sistema bancário você tem isso, vamos dizer assim, com quase um perfeccionismo, uma rapidez de colocar um cartão magnético e já identificar rapidamente o usuário com senha, tudo. Por que que isso ainda está muito lento em outros segmentos, além do segmento bancário? A palavra-chave é investimento. Então, tudo que não se investe a nível de tecnologia acaba gerando ou redundância ou lentidão. Então, nós temos, por exemplo, nossa área da saúde, uma área muito bem destacada, mas em compensação, a integração de dados nessa área não se diz como completa. Então, você entra no hospital A e entra no hospital B no mesmo dia, o que seria conveniente? Que a partir do momento que você saiu do hospital A, o hospital B também tivesse os seus dados cadastrais, né? Então nós vemos que a dificuldade, essa lentidão ainda reflete em falta de investimento. Não é um investimento barato, por quê? Porque precisa integrar todos esses setores que ainda contam com essa deficiência. Então deverão ser sistemas parecidos com sistemas hoje utilizados pelo SERPRO, Secretaria da Fazenda, caso bastante recente, o caso da nota fiscal eletrônica. Né? Então, esse sistema, se você tentar emitir um documento fiscal para uma empresa que já está com o CNPJ em desuso, já abriu falência ou alguma coisa assim, o sistema bloqueia imediatamente. Porque não seria interessante autorizar a emissão do documento e depois correr atrás dos outros procedimentos. Né? Então, o que se fez a nível de Secretaria da Fazenda, o que se faz de investimento tecnológico nessa área, seria conveniente que se fizesse também para as demais áreas. Michel, e os equipamentos, né? A velocidade de mudança, vamos dizer assim, de atualização dos equipamentos está cada vez mais rápida, né? Nós tivemos um exemplo aí do iPad, né? Certo? Lançaram um iPad, eu quase comprei, né? Depois, ainda bem que não comprei, porque lançaram o outro e agora estão devolvendo dinheiro, né? Lá nos Estados Unidos para quem comprou o modelo antigo. A velocidade está cada vez mais rápida? Professor, a velocidade, além de estar mais rápida, aqui cabe uma dica quando nós falamos de tecnologia da informação. Tanto quanto empresa como pessoa física, nós precisamos entender que todos os recursos tecnológicos novos são muito suscetíveis a falhas. Por exemplo, sistemas operacionais e sistemas de informação. Não é importante, não é interessante que nós compremos esses sistemas logo na época de lançamento. Vamos relembrar que a época que o Windows 98 foi lançado, e o Bill Gates foi dar um enter para fazer o lançamento do Windows 98 e ele travou. Ele travou no momento da abertura, né? Então o que a gente leva aqui como dica? Que é muito importante esperar que esses sistemas, tanto equipamento como sistema, passe por um processo de estabilização. Quando a gente fala de equipamento, como a mudança é muito drástica, a evolução é muito rápida, pode ser que 30 dias seja tempo suficiente entre lançamento e aquisição do ponto de vista do usuário. Quando nós falamos de sistema, esses prazos já devem ser mais longos, porque um sistema é aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Pode ser que se encontre a falha num determinado tipo de sistema e leva-se um determinado tipo de tempo para resolver aquela falha. Então qualquer empresa que estiver comprando ou adquirindo aquele sistema durante esse período, obviamente também estará o adquirindo com falhas. Então quer dizer que precisaria um tempinho de maturação, mas não um tempo muito longo, porque senão fica obsoleto? Sem dúvida, fica obsoleto. Hoje equipamentos de informática, com mais de 6 meses de uso, quem pensa em investir em informática
como retorno de recurso financeiro, chamado ROI, está totalmente equivocado. Então nós temos que ver a informática, hoje a tecnologia da informação, como ferramenta para aquisição de equipamentos e sistemas para resolver os nossos problemas. Nunca, em hipótese alguma, pensando que daqui a um ano a gente vai vender e ganhar dinheiro ainda com equipamento e com sistema. Nós lá, inclusive no IES, estamos instalando as lousas eletrônicas, né, que você teve conhecimento disso e até participou ali, e lousas essas que já tem na unidade do Estoril, né, e realmente é uma ferramenta fantástica para professores, para alunos, né, Michel? Professor, sem dúvida, queria também aqui agradecer a oportunidade aí de que o IESB fez o investimento, que acho que já era necessário realmente, tem se destacado aí na nossa cidade com relação a essa aquisição, isso é muito importante. Participei sim do processo de treinamento, né, dos professores, e a gente vê que esse é mais um recurso tecnológico que a curto prazo, né, tende a ser um recurso muito importante. A médio prazo é onde ele vai ter aceitação, né, porque isso é uma novidade hoje, tanto para o corpo docente, tanto para o corpo discente. Mas nós vemos que a longo prazo nós não estamos isentos de novas tecnologias nesse setor. Agora, o importante é o seguinte, independente do tipo tecnológico, o recurso adicional para a área acadêmica foi fornecido. Então isso é o mais importante de tudo. O recurso existe. Não importa se amanhã a tela não é touchscreen, não importa se amanhã a gente vai apontar com laser, né? O importante é que para o aluno a aula vai ficar mais dinâmica. Isso sem dúvida. E agora com a 3D? Como que fica, né? Todos esses equipamentos, né? Porque de repente surgiu a 3D, né? E agora tudo tende a passar por essa nova tecnologia, né, Michel? Sem dúvida. Professor, lá há muitos tempos atrás, nós costumávamos ver filmes, né, com inteligência artificial nos filmes. E a gente falava, será que isso vai acontecer um dia? Será que eu vou conseguir apertar a tela da minha televisão e vou conseguir escolher através do menu da minha televisão? Isso já começou a virar realismo. Somente na área de marketing, as empresas estão investindo maciçamente em marketing digital. Então, no futuro próximo, a ideia é que nós entremos em uma loja do shopping, por exemplo, e essa loja identifique os nossos gostos, com base nas últimas compras realizadas. Por isso que nós focamos no ponto tecnológico e também focamos naquela questão de que a informação é peça fundamental para o empresário. Voltando ao assunto especificamente da parte 3D, novas tecnologias vão surgir. Isso é fato, né? Aquelas questões de holografias nos filmes. Sim. Nós conversávamos, por exemplo, e assistíamos filmes que de repente se projetava uma pessoa à frente da tela, né? E aí a pessoa falava com aquela pessoa projetada. Isso também é realismo. Então, num futuro próximo, a interação vai facilitar com certeza o projeto acadêmico. Acho que para a área acadêmica é uma das áreas que mais ganham com esse recurso. Mas mesmo a questão do comércio pode usar a 3D ou 6D até, né? Onde você se vê no ambiente como um todo, né? Por exemplo, eu vou lá adquirir uma roupa e quero ver como é que eu ficaria numa festa. Então, né? Exibe-se todo o leque de opções, todo né? o ambiente todo ali para você se ver, né? Como que seria, né? Quer dizer, isso será possível, o comércio como um todo utilizar essas tecnologias para vender seus produtos. Com certeza. Inclusive, há tempos atrás, isso já não é novidade, pessoas tentaram inventar a compra pela internet, o chamado e-commerce, para que o usuário que estivesse fazendo a compra tivesse acesso ao cheiro do produto. Então, olha que legal, inventou-se um equipamento que exalava cheiro, ele combinava odores e exalava cheiros, para que o usuário identificasse o produto que ele está comprando com o cheiro que ele está sentindo. Isso não veio a dar certo, foi uma tentativa, né? Até porque cada pessoa deveria ter uma máquina dessa em casa, ou os computadores já deveriam sair das fábricas providos desse recurso. Então isso não funcionou. Mas assim, o recurso 3D é apenas um dos recursos que nós vamos utilizar, tanto do ponto de vista acadêmico como do ponto de vista marketing, né? As empresas vão investir maciçamente nesse recurso, por quê? Porque ela também tem a fatia de usuários, né, que acessam os seus sites pela internet, que fazem a compra virtual.
Então, a ideia dos e-commerces, né, dos sistemas de compra pela internet, é não substituir o público-alvo de balcão. Então, ele vem para complementar esse conceito. Em contrapartida, eu também preciso ter diferencial no balcão. Então, vai ser comum o próprio cliente, o próprio consumidor, ao entrar no estabelecimento, ao invés de ficar vestindo roupas, ele se dirigir a telas, né? E aí no comércio ele vai conseguir fazer as mudanças de telas de acordo com a vestimenta de roupa. Aqui no Brasil ainda não pegou muito essa questão do comércio totalmente virtual, né, Michel? Porque nos Estados Unidos é muito comum, você põe uma moeda, o dinheiro, a nota lá, ele pega e te dá o produto, né? Pode ser um hambúrguer, pode ser um refrigerante, pode ser... Aqui ainda o pessoal ainda vai muito no atendimento, né? Pessoal. Eles entendem que o empresário hoje, o empresário varejista, por exemplo, quando ele pensa em falar de comércio eletrônico, ele acha de imediato que ele está perdendo uma fatia do portfólio de clientes dele. Então ele acha que, puxa vida, o cliente que hoje vem no balcão pode não vir mais, pode comprar só pela internet. Só que ele acha que a partir do momento que o consumidor vai para a internet, ele passa a ter uma variedade, uma gama de opções para compra e não mais só o balcão dele. Então a gente entende que há um pouco de resistência. E um outro fator, assim, aí eu penso, é um pensamento meu individual, eu penso que um dificultador são os impostos que nós pagamos hoje quando nós falamos de comércio eletrônico. Porque muitas pessoas acham que o comércio eletrônico não implica em ter uma empresa ativa fisicamente. E o correto de comércio eletrônico é que você tenha um domínio registrado, esse domínio é registrado em nome de um CNPJ e deve existir a empresa. Por quê? No momento da compra do produto, deve-se emitir um documento fiscal. Então esse é um outro fator, né, que por conta de impostos e tudo mais, tem varejista que prefere ainda atuar em balcão. Questão cultural, né? Até porque os tributos são os mesmos de uma empresa normal, né, Michel? São certo? Está sujeito à mesma tributação. Afinal de contas, a operação é a mesma, né? A operação é a mesma, mas compra e venda. Isso, mas ele tem que investir em tecnologia. Ele tem que pôr um servidor de dados que ele não tinha, ele tem que mandar desenvolver um website que também não é barato. E pior do que isso, ele também tem que dar manutenção ao site. Porque senão ele informa uma quantidade disponível e automaticamente não tem recurso tecnológico. Hoje, se você vender pela internet um produto que fica provado que naquele momento da compra tinha unidade disponível, a empresa é obrigada a te vender o produto. Um preço errado de produto, por exemplo, nós tivemos situações parecidas na nossa região. Então a empresa lança uma oferta na internet e erra numa vírgula. Onde era 1.000, ela colocou R$100. Se esses R$100 for um notebook, ela tem que entregar o notebook por R$100. A lei, a parte de defesa do consumidor, a parte tributária, a parte do direito, ela favorece o consumidor nesse sentido. Então, às vezes, um pouco da questão de não investir na parte de tecnologia é um pouco de custo. O empresário ainda não vê isso como investimento. Ele vê a parte de tecnologia como custo ainda. Então, essa é uma barreira para a gente, né? E esses custos aqui, nós temos muitos empresários que assistem o programa, né? Esses custos, Michel, vamos colocar para um micro, um médio empresário, eles são altos? Olha, se a gente for analisar o retorno de investimento, sempre quando a gente analisa com a ótica do retorno de investimento, o custo é ínfimo. Se a gente analisar o custo por si, muitos empresários varejistas podem considerar os custos altos. Websites, eles partem da linha de R$500 e chegam a custar, por exemplo, 4, 10, 15, 20 mil reais. Depende muito do tipo do sistema, o que vai ter implícito naquele sistema de recurso. Nós temos que entender também, o empresário tem que entender que o website propicia a ele a opção de vender produtos dormindo. Né? Então, enquanto ele está dormindo lá, o empresário, tem gente clicando no site e comprando o produto. Agora, fora isso tudo, tem o desenvolvimento, e além do desenvolvimento do site, nós temos a infraestrutura tecnológica. As empresas que optam, por exemplo, por criar servidores próprios, ela não quer hospedar esse site, não quer depender de terceiros. Então, sim, ela tem que investir num servidor de dados, tem que ter um profissional de tecnologia da informação na empresa,
E tem uma coisa que também é importante, tem que ter o recurso humano para dar manutenção a esse site. Muitas empresas acham que investir em website é uma coisa muito simples. Mas antes de ela fazer isso, ela precisa fazer uma análise interna nos seus processos, para ver se ela vai ter logística de entrega do produto, se ela vai ter preço para poder competir na internet, porque a competição de balcão é uma, a competição de internet é outra. Então, se você não tiver o diferencial que pega o seu público-alvo e traz para dentro do seu site para fazer a compra, então, infelizmente, você não vai vender. Você tem mais um site no ar, simplesmente. Então, os valores, eles são relativos. Se a gente analisar da ótica de retorno de investimento, é ínfimo. Agora, o empresário que olhar para isso como simplesmente custo, ele pode achar realmente muito caro. E no caso aí, Michel, o sistema tem que estar muito bem amarradinho, integrado, porque se ele vende fisicamente, né, e também através do comércio eletrônico, né, ele precisa ter um controle de estoque muito rigoroso, né? Sem dúvida. Porque, como você disse, se ele vender pela internet, ele tem que entregar. Tem que entregar. Então, o ponto-chave, né, nesse assunto é a integração. Então, a empresa que opta por trabalhar nesses dois moldes, balcão e virtual, ela tem que ter consciência que o sistema online é o melhor sistema. Ou seja, se ela tinha 2 unidades do produto e as 2 unidades acabaram de ser vendidas no balcão, na emissão do documento fiscal, essa informação tem que ser atualizada online no site. Esse produto deve ser mostrado como indisponível. A gente deve entender que a tecnologia da informação também tem os delays técnicos. Às vezes a informação demora um pouquinho para chegar, né? Isso deve-se ao tipo de internet que a empresa utiliza, onde está hospedado o site. Mas o mais importante, a integração é a peça-chave, justamente para que a empresa que faça a venda dê garantia de entrega. Isso é extremamente importante. Exato, muito importante, até porque eu fui comprar um produto aí recentemente, né? E cheguei, né, praticamente já tinha fechado o negócio, tudo, cheguei dali 2 horas para confirmar a compra e a pessoa falou, não, já vendi, certo? Falei, tudo bem, já vendeu, ótimo. Não, mas eu te arrumo para a semana que vem. Eu falei, não, muito obrigado, eu vou comprar no concorrente. Então, realmente as empresas precisam tomar muito cuidado com vamos dizer assim, com a sensibilidade até do consumidor, Sem dúvida. Certo? Porque o consumidor, eu sempre comentei isso, né? Olha, se você for, por exemplo, vai fazer uma promoção, você tem que ter o suficiente para atender o público que você está esperando em função da dimensão até da promoção que você está proporcionando, porque se não tiver, dá encrenca, né, Michel? Uma área que vem se destacando muito, principalmente nas nossas aulas de marketing lá no IESB, se fala muito em CRM. O CRM é o Customer Relationship Management. Ele é a fidelização do seu cliente. Então nós entendemos que na área de sistemas de informação é muito importante você vender de novo, né? Muitos empresários fazem contas considerando que vendeu. Mas mais importante do que vender é exatamente ter a segunda venda, a fidelização, e a terceira e a quarta venda. E isso se deve a alguns fatores. O usuário, o consumidor hoje, que se torna insatisfeito numa compra pela internet, seja porque ele achou burocrático, ou porque o produto, igual você disse isso aí, escolhi o produto, tinha disponível e depois eu não tinha mais o produto, me ligaram dizendo que não tinha. Então, essa é uma situação desagradável. Com certeza você não comprará mais na internet nessa loja especificamente que você fez a aquisição. E não foi nem pela internet, foi fisicamente. Ah, foi fisicamente. Fisicamente, tá? Não foi nem pela internet, mas que fosse pela internet ou fisicamente. Fisicamente foi até pior, né, Michel? Pior. Porque você foi até a loja, tudo, olha, é seu produto, tá aqui, tá reservado para você e dali a pouco vendeu. Aí ficou né? pior mesmo. Então fica pior, né? É complicado pior. isso. Sem dúvida. Tá ótimo, então. Eu gostaria aqui de agradecer a presença do professor Michel Abrão, que é professor da área de tecnologia da informação do IESB-PREVê, certo? Também atua como empresário nessa área, né, Michel? Sim. Como tem empresa de tecnologia da informação em Bauru e região, né? E eu espero contar com você aqui em outras entrevistas, viu, Michel? Tá? Professor, eu que agradeço o convite, fico à inteira disposição do IESB, fico à inteira disposição de você também. Sempre que precisar, conte conosco aí para qualquer informação na área de tecnologia. Muito obrigado. Obrigado, Michel. E a você, telespectador, eu peço que continue assistindo a programação da TV PREVê. TV PREVê, o canal da educação.